Mas nós passamos a semana olhando para o palácio de Esther, toda aquela beleza, toda aquela majestade, tudo aquilo que Deus fez através da vida de Esther, colocando ela dentro daquele palácio. Mas hoje, uma palavra que Deus falou comigo ontem à noite, eu preparando tudo, Deus falou: vocês passaram pelo palácio, mas hoje vocês vão descer até os muros de Jericó para falar sobre Raabe. Então hoje nós saímos lá do palácio, tá? Nós saímos do palácio para conectar essas histórias entre Esther e Raabe, porque hoje nós vamos descer até o muro da sua história. Eu não sei como está a sua casa sobre esse muro. Tem muros que Deus afunda, tem muros que Deus reconstrói, como os muros de Neemias, o muro de Jericó que afundou para baixo. Mas hoje Deus está dizendo: eu estou descendo até o muro da tua história, para poder ou levantar ele, ou afundar ele e tirar você de lá de uma vez por todas. E hoje a palavra é sobre essa mulher. Durante esses dias de lives, nós abrimos o livro da nossa vida. Deus fez ele levantou uma leitura sobre nós. Esta semana Deus olhou para nós e ele disse assim: olha, eu estou abrindo o livro da tua vida, porque eu quero ler página por página, palavra por palavra, para poder identificar, para poder fazer o diagnóstico. Foi uma semana de diagnóstico, porque eu estou fazendo uma leitura de você. E eu sei que eu tenho o poder de transformar essa situação da sua vida, entrando na tua história, fazendo uma leitura do muro da tua vida. Então Deus, essa semana, fez essa leitura sobre a nossa vida. Ele mexeu em feridas, olha só, ele entrou em dores secretas, coisas assim que ninguém sabia que talvez você estava vivendo. As mulheres que eu estou falando aqui, Deus entrou no teu secreto, mexeu em feridas, em dores, que às vezes até o marido, a mãe, o pai não sabia de nada. Mas Deus foi lá no secreto e mexeu nessas feridas. Nós abrimos feridas esta semana, dores secretas, e talvez muitas mulheres tenham olhado para este passado, missionária, e pensado: será que Deus pode usar Esther, que era virtuosa? Porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e nos consideramos pequena, ou inúteis, ou Deus não pode fazer comigo, eu não tenho essa capacidade. Deus fez na vida de Esther, mas será que Deus vai fazer na minha vida? Mas ele não pode, será que ele não pode me usar com as marcas? Porque muitas vezes as mulheres estão dizendo: Deus usou Esther, mas será que Deus pode me usar com as marcas que eu carrego? Será que Deus pode? Porque depois de uma ferida curada, vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma marquinha. Será que Deus pode me usar com essa cicatriz que eu tenho? E a palavra liberada de hoje é: Deus sabe da tua cicatriz, ele sabe da tua marca, e ele também vai usar você. A Esther tinha as suas cicatrizes, por ser órfã, por passar por tudo que ela passou, mas Deus a usou para um grande livramento. Hoje é fechamento aqui, e eu fecho a minha palavra que eu comecei na segunda, dizendo que o posicionamento de Esther trouxe livramento para o povo judeu. E aí eu fico olhando para a história de Raabe, que tinha uma marca, ela tinha um rótulo. Quando nós olhamos para Raabe, nós vamos ver todo um contexto da história, a história dela de ser pagã, a história da cultura pagã, a história de viver como vou colocar essa palavra para não ser cortado aqui a live nem nada, uma meretriz, uma história complicada, uma história de vergonha, uma história de abuso, uma história de humilhação, uma história que essa mulher carrega de rótulos e marcas. Nós falamos de rótulos lá atrás. Ela era conhecida pelo seu pecado. Tem muitas mulheres que nós estamos falando esta semana toda, que as pessoas conhecem ela por causa do erro que ela teve, por causa do posicionamento do passado dela, por causa do pecado dela. Muitas mulheres são marcadas por uma situação constrangedora de lá de trás, por uma falha, por uma queda, por um pecado, por um erro, por um deslize. Mas Deus está aqui nesta manhã de live, Conexão Mulheres que Inspiram, para dizer que Deus não está aqui para te julgar. Deus está aqui para te perdoar, mudar a tua história, dizer para você: o passado ficou para trás. Tem uma cicatriz? Tem. Mas essa cicatriz não vai te atrapalhar de viver o propósito que Deus tem na sua vida, que será grande, que será extraordinário. E quando nós olhamos para Raabe, que tem essa marca, conhecida pelo seu pecado, pela sua vulnerabilidade, pelas feridas de uma vida despedaçada, a gente vai olhar para Raabe, no livro de Josué, a gente vai ver uma mulher com uma história completamente de abandono, destruída, arrasada, frustrada, decepcionada, despedaçada, os pedaços que ela carregava da sua própria vida. Mas no dia em que os espias entraram na casa dela, porque é aquele dia que Deus fala: é hoje. Vai ser hoje ainda. Ontem a palavra que foi liberada para mim foi: o anjo desceu. Ainda hoje Deus vai fazer alguma coisa. E Deus fez mesmo, ontem Deus fez. Mas o dia que os espias entraram na casa de Raabe, foi o dia que Deus disse assim: olha, hoje eu preparo uma mesa
para você sentar, para você falar toda a verdade, para você expor a sua dor, para você falar. E essa mesa não tem julgamento, essa mesa tem acolhimento. Essa mesa é uma mesa onde você vai ter a liberdade de expor a sua dor, a sua ferida, e vai ser acolhida. Os espias estão na casa de Raabe. Raabe tomou uma decisão. Qual foi a decisão dela? Primeiro, ela se posicionou. A conexão Mulheres que Inspiram dessa semana é posicionamento, é identidade, é propósito. A gente olha para contextos de mulheres ali da Bíblia diferente. O nome, o lugar, o tempo, a história. Mas a gente vê que sempre teve o posicionamento, sempre teve ali uma mudança de identidade, sempre teve ali um propósito. E aí a gente olha para Raabe, a gente vê a primeira coisa que ela fez, o posicionamento. Ela estendeu um cordão escarlate na janela. O símbolo do pacto, o símbolo do sangue, é o símbolo da proteção. Quando ela recebe a mensagem dos espias, ela está dizendo, hoje aqui, eu aceito esse Deus Yahvé, mas eu vou colocar esse cordão de escarlate na minha janela, porque vai ser o símbolo que a minha casa está marcada para a hora do resgate. Vai ser o símbolo do sangue, vai ser o símbolo da proteção. A minha casa está protegida. Alguns comentaristas dizem que quando aquela mulher, Raabe, coloca o cordão de escarlate na sua janela, as pessoas, porque ela era uma meretriz, as pessoas entravam ali, aquela mulher recebia toques, aquela mulher, ela tinha sua vida despedaçada por viver uma vida de pecado. Mas agora com esse cordão de escarlate na janela, esse cordão vermelho na janela da casa de Raabe, alguém está passando e está dizendo, nessa casa eu não posso entrar mais. Nessa casa eu não entro mais para fazer aquilo que eu fazia com Raabe, porque eu estou vendo que tem alguma coisa diferente na história dessa mulher. A casa dela está protegida. Esta manhã, Deus está dizendo que Ele te colocou numa mesa, você está se posicionando, colocando esse fio de escarlate na tua janela, porque Satanás não vai mais se andar na tua casa, não vai mais se andar na tua história, não vai mais se andar na tua família, não vai mais se andar na tua área profissional, na tua vida financeira, no teu chamado, no teu ministério. Acabou para Satanás. Deus está dizendo que a tua casa tem a marca do sangue de Jesus e ela está protegida. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu quero dizer uma coisa para muitas mulheres que estão aqui nessa live. O seu posicionamento nessa semana colocou o cordão de escarlate na janela da sua casa. Posicionamento traz a presença do Eterno sobre a nossa casa. O seu passado de dor, os seus erros e as suas feridas foram cobertas pelo sangue. O posicionamento faz o Senhor nos proteger e nos cobrir. Deus está fechando a sua retaguarda hoje. Mas a história não para ali na sobrevivência missionária. Deus, ele começa uma obra e ele conclui essa obra. Deus disse, eu estou começando uma história nova na vida de Raabe, fiz ela sentar na mesa, ela disse, vai ser a minha última mentira, porque talvez muitas mulheres estão vivendo uma vida de mentira. Esse pecado está trazendo uma mentira. Você está vivendo uma ilusão, está vivendo uma mentira. Não é a realidade, não é a verdade. A sua fala não é a verdade. Você está vivendo essa mentira para tentar cobrir muitas coisas. Mas hoje os céus estão abertos e Deus está destampando a tampa da chaleira para voar. Para dizer, esta semana foi a sua última mentira. Esta semana foi a última palavra que você falou para tentar se esconder e se proteger, mas que está te trazendo um prejuízo. Mas hoje Deus está nos liberando para viver a verdade, para viver o posicionamento da verdade. Raabe, quando senta com os espias naquela mesa, ela está dizendo, a justiça de Deus está aqui. E esta foi a minha última mentira, de dizer que vocês não estavam aqui dentro. Eu quis proteger a minha família. Mas quando eu aceito esse Deus Yahvé, ele me fala a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou conhecendo a verdade nessa mesa. Então essa foi a minha última mentira. Tem mulheres aqui que Deus está dizendo que ele coloca um ponto final nessa história trágica, nessa história mentirosa. Você vai viver a verdade para viver um propósito. Você vai viver a verdade para desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus, da frutificação de Deus. Porque quando tem alguma coisa envolvendo, embaraçada, não prospera, não flui. Aquela ferida, aquela dor, aquele problema fica instalado ali. Mas hoje Deus está destampando para dizer, eu limpo a tua mente, eu limpo a tua língua, eu limpo os teus olhos, eu limpo os teus ouvidos para você viver uma vida nova. E quando nós olhamos para Raabe, nós vamos ver um passado de dor, de erros, feridas, mas que foram cobertas pelo sangue. E Deus está nos protegendo, fechando a nossa retaguarda hoje. Mas a história não para na sobrevivência. Raabe não foi apenas poupada da destruição de Jericó. Ela coloca o fiozinho na janela, quando a cidade vai ser tomada, vem o povo, resgata Raabe, junto com a sua família, porque os espias disseram, olha, quando a gente chegar aqui, a tua família precisa estar dentro da tua casa, todos, porque a tua família será resgatada. Ela disse, tudo bem, eu vou colocar um sinal na janela, vamos permanecer todos dentro. E quando chegou o dia, a família toda foi resgatada. Deus pegou aquela mulher que a sociedade rejeitava,
limpou o seu passado, santificou o seu ventre e disse, agora é hora de produzir. Nós começamos essa semana falando sobre feridas, sobre abandono, sobre rejeição, sobre situações abertas que precisam ser resolvidas hoje, sobre a mentira. Mas o que Deus está nos liberando hoje é que Ele não nos rejeitou. Esta semana nós somos acolhidas pelo Espírito Santo de Deus e Ele está dizendo hoje, a sociedade que te discriminou, te rejeitou, familiares, parentes, pessoas que olharam para você e disseram que a sua história era uma história falida, uma história derrotada, uma história que sem futuro. Deus está dizendo que hoje Ele limpou o teu nome. Olha que coisa linda. Deus limpou o teu passado, limpou o seu nome, santificou o seu ventre e disse, agora é hora de produzir. Deus está olhando para mulheres aqui nesta manhã e está dizendo, esta semana toda, eu mexi nas tuas feridas, porque eu quis rastelar a tua terra, porque eu quis tirar de você esses bichos, porque eu quis tirar de você essas caraminholas, porque eu quis trazer para você um novo pensar, limpar o teu passado. Por isso que Deus mexeu na nossa história essa semana, porque não dá para produzir, o ventre não produz se a terra estiver contaminada, a terra não produz se a terra estiver com sujeira, se a terra estiver estéril, se a terra estiver seca. Mas Deus veio neste dia dizendo, eu já limpei a tua terra, eu já trouxe de novo para a tua vida a produção do teu ventre. Eu estou dizendo que te santifiquei. Eu estou falando aqui, sentindo a presença de Deus, e Deus dizendo para muitas mulheres desta manhã, eu te santifiquei. Eu já te perdoei. Eu já apaguei da tua história aquele passado de rótulos. A tua identidade não é mais aquela identidade de meretriz. A tua identidade não é mais aquela identidade de mentirosa. A tua identidade não é mais aquela identidade de fracassada, de mulher despedaçada. Ainda que muitas vezes a gente chegue até a presença de Deus despedaçada, Ele é poderoso para pegar pedaço por pedaço, trabalha, pegar parte por parte, dizer, eu vou te reconstruir, eu vou reconstruir a tua história. E Deus olhou para Raabe e disse, Raabe, vem cá, minha filha. Vem cá, porque eu vou limpar o teu passado. Quem te viu e quem te vê. Vou santificar o teu ventre. O que é essa santificação? É a mudança. É a lavagem de Deus na nossa alma. É a água de Deus que está descendo aqui nesta manhã, entrando na tua vida, entrando no teu pensamento, nos teus nervos, nos teus ossos, nos teus olhos. A água de Deus lavando tudo e dizendo, eu estou te santificando. Santificando o teu ventre, porque agora é hora de produzir. Deus está olhando para muitas mulheres nesta manhã dizendo, o teu pecado já foi perdoado. Você já é livre daquelas migalhas. Você já é livre daquela palavra maldita. E agora é hora de produzir. Raabe vai para o meio do povo de Israel. Se casa com Salmão. Um homem que Deus colocou na história daquela mulher. Quando Jericó foi tomada e Raabe foi salva, ela e a sua família, ela foi para o meio do povo de Israel. Deus disse, eu vou te colocar ali, Raabe, porque através de você, muitas mulheres que olharem para a sua história vai dizer, se Deus fez na vida de Raabe, eu também posso. As minhas marcas não vai influenciar de Deus fazer com que eu viva o propósito que Ele tem na minha vida. Raabe se casa com Salmão. Raabe se casa com Salmão e ela gerou. Aquela mulher discriminada, rejeitada, mas que teve o ventre restaurado por Deus, santificado por Deus, agora gera. Tem mulheres aqui nesta manhã que Deus está dizendo, a partir de hoje, você vai gerar. A partir de hoje, coisas novas vão acontecer na sua vida. Quando você pensa que tudo acabou, Deus está dizendo, eu estou santificando o teu ventre. O teu ventre pode ser a tua mente, a tua mão, o teu pensamento, a tua linguagem, o teu comportamento, o seu jeito de agir, de falar. Deus está te santificando para você produzir e gerar de novo. Ela deu à luz a um menino chamado Boaz. E é aqui que eu falei para Deus, Deus, parece que o céu está unido com a terra nessa palavra. Porque nós viemos esta semana passando por um processo do posicionamento, os rótulos arrancados, entramos no propósito, e agora o céu está ligado na terra, uniu o céu com a terra, porque nós olhamos para essa palavra, e nesse encerramento, essa história de Raabe se conecta com uma história missionária, mais tarde um pouco, lá na frente, Raabe se casa com Salmão, vai gerar Boaz, vai viver no meio do povo de Israel. É uma mulher que foi completamente transformada, restaurada por Deus. A sua dignidade foi estabelecida. O pecado perdoado, uma história nova. Deus, nesta manhã, está liberando mulheres aqui, dizendo, mulher, eu estou liberando sobre a tua vida a dignidade. Não se sinta mais indigna, eu estou te santificando. Eu estou mudando o teu jeito de pensar. E quando nós olhamos para essa história, anos mais tarde, e conectamos uma outra mulher chamada Noemi,
que volta para Israel, a gente vai ver uma história de uma mulher destruída, chorando, vazia e dizendo, me chamem de amarga. A gente olha para Noemi quando esteve lá em Moabe, que é uma terra onde os sonhos são mortos, há escassez, há tristeza. Ali naquela terra, as pessoas que estão ali, e no período de Noemi, Noemi vai passar por essa crise, vai passar pela perca, vai passar pela morte, vai ser invalidada naquele momento, por aquele período, por aquele momento de dor. Mas quando ela entra em Israel, ela vai olhar para aquele cenário todo, para as pessoas que estão chegando até ela, e ela vai dizer, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o meu momento agora é amargo. Tem mulheres que estão vivendo o amargo agora, mas isso não te define, porque isso vai passar. Esse amargor vai passar, essa dor vai passar, essa situação vai passar. Você está passando por isso, você não vai ficar nessa situação. E essa mulher chamada Noemi volta para Israel, destruída, chorando, vazia, dizendo, me chamem de amarga. Noemi precisava de um milagre. Noemi precisava de um resgatador. Noemi precisava de um campo para colher e sobreviver. Quantas mulheres hoje estão precisando de um resgate, estão precisando de um campo, estão precisando de colher coisa boa. Esta manhã Deus está dizendo, eu sou o teu resgatador, eu já preparei o campo da sua vitória. O que você precisa, o campo eu já preparei para você colher e sobreviver. Ali no contexto dessa história, a gente vai olhar para Noemi precisando de um resgatador. E de quem era o campo que salvou a vida de Noemi e Ruth? O campo era de Boaz, o filho de Raabe. Olha que profundidade, meu Deus, Serebaia. Deus já preparou o campo para você, por causa de um posicionamento de uma mulher. Olha só como isso é forte. Por causa de um posicionamento, de uma nova identidade, essa mulher aceita viver o propósito. Deus está dizendo para uma outra mulher, ô Noemi, eu já preparei para você um campo, eu já preparei para você um resgatador, eu já preparei para você um lugar para você colher trigo, para você colher cevada, para você colher uva, para você colher romã, azeitona, figo, tâmaras. Ô Noemi, eu já preparei um campo para você. Quando a gente olha para isso, o campo de Boaz, você consegue entender que Boaz é uma pessoa que não tem dentro dele a discriminação, o julgamento. Ele conhece, ele sabia a história da mãe dele. A mãe dele um dia sentou com ele e falou para ele assim, ô meu filho Boaz, eu vou te contar uma parte da minha história. Eu vou te contar quem eu era. Eu vou te contar da onde Deus me tirou. Eu estava vivendo na poça. Eu estava vivendo na lama. Mas Deus trouxe à minha frente o oceano inteiro e disse, tá aí para você nadar. É só você mergulhar. E o oceano estava na minha frente e eu decidi me posicionar e sair da poça. Mergulhar no oceano. Eu sei que o oceano tem tubarão. Mas, o meu filho Boaz, Deus me vestiu com uma proteção. Consegui esperar o tempo de ser resgatada lá no muro. E hoje eu estou falando para você, meu filho, não discrimine ninguém, não julgue ninguém, porque a sua mãe era uma meretriz, mas Deus resgatou, Deus perdoou, apagou o passado, curou as feridas. Então, quando Raabe está falando isso para Boaz, e o contexto da história, a história está caminhando, chega Noemi e Ruth naquela história. Deus dizendo, eu vou preparar tudo para vocês, e vai ser o campo de Boaz, filho daquela mulher que um dia era considerada desprezível, humilhada, inútil, que não tinha nenhum valor, que era uma mulher que tinha a sua vida chamada por descartável, mas agora ela é preciosa. E quando a gente olha para o contexto da história dessas mulheres, a gente consegue entender, você consegue entender o mistério de Deus para a sua vida hoje. Você consegue entender que Deus tem as suas preparações. O posicionamento de Raabe no passado gerou o Boaz que Noemi precisava no futuro. Tem mulheres aqui que a partir de hoje, já começou desde segunda, mas hoje é o encerramento, o fechamento. Deus está dizendo que através de você, pela sua vida, Deus vai levantar outras mulheres, Deus vai resgatar o casamento, Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida dos teus filhos, Deus vai fazer o extraordinário. Será que a gente consegue entender o mistério de Deus? Será que você consegue se posicionar para viver aquilo que Deus tem para você viver? O posicionamento de Raabe no passado gerou o Boaz que Noemi precisava no futuro. Tem ventres aqui sendo santificados para gerar algo para o futuro. E eu vim aqui profetizar nesta manhã para mulheres desta live missionária. Amém. Cure as suas feridas hoje. Curar as suas feridas hoje é deixar Deus entrar. É dizer, Deus, a casa é tua, pode entrar. Faz o que o Senhor precisa fazer aqui dentro. Me ajuda a perdoar, porque perdão é uma decisão, é uma escolha. Me ajuda, Senhor, a liberar esta palavra, porque eu quero viver o campo, eu quero viver o pão inteiro. Eu não quero viver de migalhas. Deixa o Senhor curar as tuas feridas hoje.
Porque o que você vai gerar a partir desse encerramento vai ser a resposta de sobrevivência para a próxima geração. O que esta conexão, Mulheres que Inspiram, estão fazendo? Nós estamos trazendo, através da palavra, a cura para mulheres, porque este gerar deste encerramento será a resposta de sobrevivência para a próxima geração. O seu ventre espiritual, que aqui a gente está falando de gerar, mas nós estamos falando de algo espiritual. Este gerar, o seu ventre espiritual não está fechado. Há muitas mulheres que estão dizendo, será que vai dar certo? Será que eu vou gerar de novo? Será que vai acontecer alguma coisa na minha vida? Deus está dizendo que o teu ventre espiritual não está fechado. A sua produtividade não depende. A sua produtividade não depende do que você perdeu. Meu Deus, a gente perdeu tantas coisas já na vida. Se a gente for ficar pensando, a gente paralisa porque perdemos, porque a vida não é fácil, tem as suas dificuldades, tem os seus dilemas, tem as suas questões, mas não podemos paralisar. O seu ventre espiritual está aberto. A sua produtividade não depende do que você perdeu. Depende do que Deus, depende do Deus que te resgatou. Deus está resgatando mulheres nesta manhã. Deus está dizendo, eu te coloquei na mesa, eu te trouxe para o meio, eu te trouxe para o centro da minha vontade. A porta está aberta nessa manhã e Deus dizendo que hoje é dia de gerar. Acabou o tempo da vergonha de Raabe. Hoje nós estamos fechando tudo isso. Deus dizendo, acabou o tempo de vergonha da sua vida. A palavra do Senhor ali do profeta Isaías, capítulo 61, está dizendo que ele nos traz a dupla honra. Ele tira a vergonha da nossa vida. Isaías capítulo 61, versículo 7, que ele está dizendo há um novo tempo, há uma nova história. O tempo da vergonha passou, é tempo de dupla honra. E no lugar que ele te planta, você vai possuir o dobro. A palavra fala que aquela mulher, Raabe, Deus tirou da vida dela a vergonha. Acabou o tempo de amargura. Acabou o tempo da vergonha de Raabe, acabou o tempo da amargura de Noemi, e entra em cena agora uma mulher curada, posicionada, que sabe que o seu campo está pronto para a colheita. As mulheres que estavam ali olhando para Noemi e dizendo, a gente está olhando para uma mulher que colocou sobre ela um título de amarga, amargurada. Ela está bebendo água amarga. Mas Deus vai usar uma outra mulher chamada Ruth para dizer, ô sogra, nós estamos nesse campo, eu sei que eu sou estrangeira, eu sei que eu sou viúva, eu vou colher alguns grãos ali, algumas espigas no campo de alguém. E quando ela vai colher, ela cai justamente no campo de Boaz, o filho de Raabe, o filho que entendeu a questão de não julgar, de não tomar decisões precipitadas na sua fala, escutar primeiro, acolher primeiro, entender a história, saber o que está acontecendo. Ruth foi justamente para o campo de Boaz, para colher ali algumas espigas, para trazer para Noemi. Noemi está precisando de alimento, Noemi está precisando de acolhimento, Noemi está precisando de uma palavra, Noemi está precisando de uma mulher frutífera do lado dela. Ruth significa amiga. Quando eu prego sobre Ruth, eu sempre falo que Ruth é uma árvore frutífera, é uma árvore de acácia, que tem uma goma arábica. Essa goma solta uma resina que pode ser usada para fazer remédio, para fazer pomada, para colocar em feridas. Quando eu olho para Ruth, eu vejo uma árvore de acácia, dizendo para muitas Noemi que estão passando pelo processo de amargura, com a identidade rotulada pela dor, ela vai dizer, não, sogra, Deus está chegando, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai dar vitória, este choro vai passar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela vai ser uma acolhedora na vida de Noemi. Precisamos que mulheres sejam curadas, mulheres se tornem frutíferas, mulheres que tenham o seu ventre santificado, para acolher outras mulheres, entender o processo, entender o momento. Tem hora que a gente vai ter que sentar e só ouvir alguém e dizer, não, Noemi da vida, Deus vai agir. É uma fase, é um processo. A sua identidade não será marcada para sempre por essa dor. Deus vai arrancar, Deus vai tirar essa dor. Ruth vai para o campo, missionária. Ela diz, eu vou colher alguns grãos, algumas espigas, mas ela vai justamente no campo do filho de Raabe. Ela vai para o campo de Boaz. Este homem acolhe a Ruth. Este homem vai se encantar por Ruth. Quando Deus quer trabalhar, ele prepara o local, ele traz a oportunidade, ele prepara o ambiente. Tem um ambiente nesta manhã sendo preparado para mulheres entrarem dentro de um campo e colherem não só as primeiras espigas, mas serem as donas dessa plantação completa. Ruth vai para este campo, ela vai trazer espigas para sua sogra. Ela vai dizer, olha, eu estive num campo. E Noemi vai perguntar, de quem era esse campo? Ela vai dizer, olha, o nome dele é Boaz. E Noemi vai dizer, Deus te colocou no lugar certo. Este será o nosso resgatador. Mas de quem ele é filho, ô Ruth? Ele é filho de Raabe.
Lembra? Você já sabe da história de Raabe e Noemi, aquela uma que Deus tirou da poça, aquela uma que Deus tirou do fundo do poço. Ele é filho dela. Alabaixorebaia. Eu sinto a presença de Deus aqui. E Deus dizendo que a tua história será transformada. A tua história será uma história de testemunho. A tua história será uma história que vai levantar outras mulheres. Mulheres que levantam mulheres. Mulheres que estão sendo curadas para levantar a autoestima de outras mulheres, para trazer o milagre através da palavra, para trazer a restauração através de uma palavra, para trazer o acolhimento através de um abraço. Ruth está dizendo, ele é filho de Raabe. Ela vai dizer para Ruth, Noemi vai dizer para Ruth, a nossa vitória chegou. O milagre deste encerramento, deste dia é que Deus está santificando o ventre, que Deus está trazendo a vitória sobre a tua vida. Ruth vai olhar para Noemi e vai dizer, Noemi, eu estive lá naquele campo, até com o meu manto, ele me fez trazer mais grão, mais trigo para cá. E Noemi vai ser na vida daquela mulher, mesmo no processo, ela vai orientar Ruth. Ela vai dizer, minha filha, senta aqui que eu quero conversar com você, porque parece que eu já estou começando a sentir algo diferente dentro de mim. Eu estou sentindo que a amargura já está indo embora, porque eu estou vendo um sinal de Deus na terra. O céu se uniu com a terra aqui em Belém. O céu se uniu, porque ela saiu de Moabe, daquela terra de escassez, terra de sonhos que eram mortos, terra de tristeza, de ansiedade, de depressão, de perdas, mas ela entrou em Belém. Belém é uma terra aonde tem uma esperança, aonde é a casa do pão, aonde é o lugar da presença, aonde Deus está dizendo aqui, tem o meu autocuidado, e aqui se vive o propósito. Noemi vai olhar para Ruth e vai dizer, eu vou te orientar, porque eu sinto que dentro de mim a amargura já está indo embora. Parece que eu estou sentindo que algo está acontecendo no céu e na terra. Tem algo que está sendo ligado no céu e na terra. Noemi está dizendo para Ruth, olha, você vai fazer o seguinte, vai ter a festa das colheitas, vai ter a festa do tabernáculo, vai ter a festa. E você vai se preparar. Olha só, mulheres se posicionando. Mulheres, os rótulos sendo arrancadas da história dela. Estivemos aqui falando de Esther, falando de Raabe, falando de Noemi, agora falando de Ruth. E existem várias outras mulheres que se posicionou, a identidade transformada para viver o propósito. Ruth vai sentar naquela cadeira e Noemi vai dizer para ela, você vai tomar um banho. Você vai pegar a sua melhor roupa. Você vai vir aqui, eu não sei aonde que Noemi achou um vidrinho de óleo de unção. Mas ela disse, você vai tomar um banho, Ruth. Você vai vestir a tua melhor roupa, um vestido que você trouxe lá de Moab, das terras de Moab. Você vai vestir o teu melhor vestido. Vai vir aqui, porque eu vou ungir a tua cabeça. E depois você vai descer a eira. Quando eu olho para isso tudo, missionária, eu vejo Deus olhando para Ruth e dizendo, chegou a tua vez de se posicionar. Chegou a tua vez. O chuveiro da graça de Deus está aberto. Vai lá, toma um banho. Nós estamos nesta manhã aqui. O chuveiro da graça de Deus está aberto. Deus dizendo, eu quero lavar a tua alma. Eu quero lavar a tua mente. Porque você vai começar a viver um tempo novo. Está entrando num ciclo novo da sua vida. Precisa tomar um banho. Precisa deixar o Espírito Santo lavar a sua alma. Tirar essa sujeira da sua alma. Olha só, começando com Raabe, quando sentou na mesa. Foi a última mentira. Noemi chegou em Belém dizendo, eu sou amarga, Deus começando o processo da vida dela. E Ruth agora dizendo, Senhor, eu vou tomar um banho, eu vou lavar a minha alma. Tomou aquele banho gostoso. Como nesta manhã nós estamos aqui, o Espírito Santo de Deus dizendo, abre o chuveiro, deixa a minha água lavar. Deixa a minha água entrar na sua alma. Rebastura. Bebe até dessa água, porque a gente está na fonte. Essa água é pura, essa água é cristalina. Essa água te dá a restauração, o vigor de novo. Aí ela toma um banho. Aí ela vai colocar o seu vestido. Deus, neste dia, está fechando esta semana de conexão, dizendo, eu tiro da sua cabeça as cinzas da morte, eu tiro da sua cabeça essa tristeza, eu tiro da tua vida essa angústia, esse sofrimento. É tempo de veste nova, é tempo de adoração, é tempo de você vestir-se da alegria de Deus. Ela veste o vestido, ainda que eu vou te ungir. De Ruth, e diz, agora você vai descer a eira, você vai se posicionar aos pés de Boaz, porque Deus vai trazer sobre a tua vida uma provisão. Você vai deitar aos pés dele e esperar o agir de Deus. Quando eu falo descer a eira, missionária, eu estou falando sobre ir até os pés do mestre. Sobre dizer, Senhor, eu estou aos teus pés para buscar uma palavra, para buscar um nutriente, para buscar a tua presença, para buscar o consolo, para buscar a orientação, para buscar a sabedoria, para buscar, Senhor, o teu temor, confiar, entregar e descansar em ti. Aos pés do Senhor, nós aprendemos a descansar, entregar e confiar. Ela segue a orientação de Noemi, e quando ela está aos pés de Boaz, já de madrugada,
Ele acorda daquele momento festivo. Ele vai ver aquela mulher linda aos pés dele. Eu estou falando nesta manhã com princesas. Eu estou falando com mulheres nesta manhã que têm o seu caráter transformado, têm dignidade, têm posicionamento, nova identidade para viver o propósito. Ele vai olhar para ela e vai dizer: moça, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Ela vai dizer: eu estou aos teus pés, Boaz. Ele vai dizer: existe um resgatador, um remidor antes de mim. Mas ainda hoje, eu vou resolver este negócio. O ainda hoje de Deus, Elabaia, vai acontecer na tua vida. O haja de Deus vai acontecer hoje na tua vida. Da onde você não espera, da onde você não imagina, Deus vai trazer a solução, Deus vai trazer a provisão, Deus vai trazer a porta aberta. Ela vai chegar, ela vai sair dali de madrugada. Ele vai dizer: eu quero preservar a sua imagem. Olha como tem pessoas, missionárias, que se preocupam em preservar a nossa imagem, em não sujar o nosso nome, em não espalhar mentiras ao nosso respeito. Boaz é um homem que aprendeu com sua mãe, porque ela viveu tudo isso. Ela viveu a palavra que falou dela. Ela viveu a humilhação, ela viveu a calúnia. Ele diz: Ruth, cadê o seu manto? Deixa eu colocar um trigo nele e você sai, minha filha, em silêncio, volta para sua casa, porque ainda hoje eu vou resolver este negócio. Deus está falando para mulheres que foram até os pés de Jesus hoje, para deixar ali a sua ansiedade, para deixar ali o seu problema. E Deus está dizendo: saia da minha presença hoje em silêncio, porque quem vai fazer por você sou eu. Quem vai te justificar sou eu. Quem vai agir, Ebaia, pela tua vida sou eu. Ela sai em silêncio. Chega até onde está Noemi na sua casa. E Noemi diz: minha filha, você voltou cheia de novo com trigo aí nesse manto. Ela disse: sim, Boaz me deu trigo. Disse para mim sair ali, ó, em silêncio, de fininho. E ela disse para Ruth, Noemi dizendo para Ruth: ô minha filha, ainda hoje, pelo que eu estou sabendo da história de Boaz, ele é um leão. Ele vai resolver isso hoje ainda. Pode ficar tranquila, porque hoje é o dia do nosso escape. Hoje é o dia da provisão de Deus na terra. O céu está unido na terra. A terra se uniu no céu, o céu se uniu na terra. E foi justamente isso. Boaz, naquele dia, eu penso que ele não imagina, ele queria que logo o dia amanhecesse para ele resolver essa questão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ter ido aos pés do mestre à noite, de madrugada, ter chorado, mas agora, quando saíram os primeiros raios do sol, Deus disse: eu já me levantei para resolver a tua causa. Eu já me levantei para resolver esta situação. E ele foi resolver. Chegou no remidor antes dele e disse: olha, eu não sei qual que é o teu pensamento, mas para você assumir Ruth, você vai ter que assumir, para você assumir Noemi, você vai ter que assumir Ruth. Só que tem pessoas que têm na sua vida o julgamento, tem na sua vida a questão de fazer acepção, por causa que a Ruth era uma moabita, uma estrangeira. Aquele homem disse: jamais, não quero me casar com Ruth. Não vou assumir esta situação, porque como eu vou ficar diante das outras pessoas? Tem pessoas que, quando estão diante de uma situação, elas não te defendem, elas não te assumem, elas não falam nada. Tem pessoas que não vai falar nada, não vai assumir ou vai falar mal de você. Aquele remidor que estava antes disse: não, eu não quero. Eu imagino que naquele momento o sorriso brotou no rosto de Boaz, dizendo que não quer. Então vamos aqui, ó. O ato aqui é deixar o sapato. Então agora eu me caso com Ruth. Foi festa. Hoje os céus estão abertos declarando a glória do Senhor. Os céus estão abertos dizendo que mulheres aqui, Deus santificou o teu ventre para você gerar. Ele vai, se casa com Ruth. A história de Noemi e Ruth é transformada. Quando o ventre de Ruth recebe aquele menino chamado Obed, nasce aquela criança, ela vai entregar nas mãos de Noemi. Noemi levantar para cima e dizer: o Senhor me fez sorrir de novo. As mulheres que estão ali ao lado de Noemi estão dizendo: Deus fez Noemi gerar de novo. Não dentro do ventre dela. Ela gerou de novo a alegria, a felicidade e a vitória. Esta manhã eu me encerro dizendo para mulheres aqui que para você gerar de novo, você vai ter que sair das terras de Moabe. Vou repetir, para você gerar de novo, você vai ter que sair das terras de Moabe. Moabe representa escassez, dor, percas, sonhos mortos, lugar de sofrimento, lugar de desgaste emocional. Mas para você gerar de novo, há uma saída, mas há uma entrada. Entrar, voltar-se para Belém, que é a casa do pão, lugar da presença, é o lugar onde nós temos o cuidado de Deus e a provisão, e também vivemos o propósito. Volte a gerar, volte a gerar. Hoje, nessa live, Deus está fechando e dizendo: eu abri feridas e fechei feridas com o meu bálsamo.
Amém. Eu te trouxe a existência, a fertilidade, te trouxe a esperança, a alegria de viver, de voltar a sonhar. Chega de percas, chega de viver essa situação que sempre você se vitimiza, ou que você sempre se sente a rejeitada, a problemática. Não, você não é mais. Você é uma mulher curada, você é uma mulher liberta, você é uma mulher restaurada, você é uma mulher que tem o fogo do Espírito sobre a sua vida, para se conectar com outras mulheres e trazer como ferramenta a cura para elas também. Seja abraçada neste dia, nesse encerramento de live. A palavra profética é: volte a gerar. Posicionamento, identidade e propósito te tornaram a partir de agora uma mulher frutífera. Uma mulher que vai produzir frutos. Uma mulher que tem o ventre curado, santificado para gerar. A tua casa vai ser alimentada pelos frutos que você vai começar a gerar a partir de agora. O teu casamento vai ser alimentado pelos frutos que você vai gerar a partir de agora. As pessoas que estão ao teu redor, talvez lá atrás você até recebeu comida podre dela, mas o que você está gerando hoje é um alimento saudável, é um fruto do Espírito para alimentar e resgatar essas pessoas. Volte a gerar. Volte a gerar. Há uma presença de Deus aqui, missionária Elisângela. E Deus dizendo para mulheres: volte a gerar. Deus pegou todos os teus pedaços e Ele reconstruiu a tua história. A única marca que você tem é uma cicatriz para você lembrar que você saiu da poça e está mergulhada no oceano da presença de Deus, mergulhado no oceano daquele que pode fazer além, muito mais além do que você possa imaginar. Começou lá na segunda-feira, a missionária Elisângela, falando do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel que foi chamado para posicionamento, que esteve diante de um grande rio, de um grande mar, aonde ele mesmo diz: mergulha. Ele mesmo entrou, mergulhando os pés, os tornozelos, os joelhos, até que chegou uma hora que teve que nadar de braçada. Fechamos hoje dizendo que a água de Deus te curou. Volte a gerar. Mergulhe. Mergulhamos até o nosso eu desaparecer. E hoje Deus está dizendo: está no ponto para frutificar. Está no ponto para gerar. Está no ponto para voltar a gerar. Volte a gerar. Missionária, a presença de Deus está aqui. Meu Deus. Volte a gerar. Meninas, volte a gerar. Eu encerro a minha palavra dizendo: volte a gerar. Fomos curadas. Estamos libertas. Estamos restauradas. Estamos protegidas. O fio de escarlate está na janela. Tem pão sobre a tua mesa. A Mó já voltou a triturar o grão para fabricar aí essa farinha para você fazer o pão na tua casa. Volte a sonhar. Volte a sorrir. Volte a cantar. Volte a gerar. Deus te abençoe. Que palavra.